Muito bem, turma, vamos aqui para a segunda aula sobre preposição. Na primeira, a gente mostrou as preposições na frase e também apresentou a diferença entre preposição contraída e preposição combinada através de algumas questões de concurso. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre preposição, mas agora apresentando de uma maneira mais explicada a diferença entre preposição e artigo. Vamos aqui à nossa primeira questão. O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente. Você vê que está destacado um A na expressão recebeu o ladrão a bala e outro A quando nós dissemos que o assaltante recebeu a bala na cabeça. Ou seja, nós temos a mesma palavra acompanhado de um mesmo substantivo, que no caso é a palavra bala. Como é que eu vou saber que este A é preposição ou artigo? Bom, a letra A diz que nós temos o primeiro sendo uma preposição e o segundo um artigo. O policial recebeu o ladrão a bala. Nós temos a palavra bala, que é uma palavra feminina, um substantivo feminino. Se você trocasse a palavra bala por uma palavra masculina, por exemplo, a golpe de machado, ou mesmo a socos, o que é que você vai entender? Esse A continua na frase, independente do substantivo, da palavra que está à frente do A, está no masculino ou no feminino. Então isso significa que este A continua invariável, ou seja, é uma preposição. Diferente da frase que acontece aqui na sequência. O assaltante recebeu a bala na cabeça. Se eu tirasse a palavra bala e colocasse a palavra soco, eu diria que o assaltante recebeu o soco. Então veja que por conta do substantivo masculino, eu teria que trocar esse A pelo O. Mas isso não acontece na primeira frase quando eu falei ladrão a bala. Uma outra maneira de fazer também essa diferença entre a preposição e a artigo é você trocar, mesmo que numa linguagem mais informal, a preposição da frase por outra. Por exemplo, quando eu digo que a polícia recebeu o ladrão a bala. Se eu tirasse esse A e colocasse um com, a polícia recebeu o ladrão com bala. Então veja que eu posso trocar uma preposição por outra dentro da frase. Então o que é que isso vai mostrar para a gente? Que a preposição a será pertencente a esta classe gramatical quando eu puder trocá-la por outra preposição, certo? Isso não vai acontecer com a segunda frase, olha aí de novo. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? A alternativa A será a correta, porque nós temos na sequência, também tem que reparar isso, preposição com artigo. Cuidado com a letra D, que é artigo e preposição, mas é uma ordem inversa. Vamos aqui à segunda questão. Gente, nessa segunda questão nós vamos identificar a função estabelecida pela preposição na frase. Bom, o Rio não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de 2 milhões de favelados, e inchou à exaustão uma máquina administrativa que não funciona. A preposição a, que está contraída com o artigo a, ou seja, este a que está craseado aqui, traduz uma relação de fim, causa, companhia, limite ou modo. Olha só. O Rio não se industrializou e inchou à exaustão. Ou seja, o rio acabou inchando, acabou inflando até chegar a uma exaustão. Então, inflou tanto que cansou. A gente percebe aqui uma consequência definitiva para o problema do atraso do Rio de Janeiro, que não se industrializou. Neste caso, como a gente chegou a um limite, veja que você poderia ter trocado este A craseado pela preposição até, que é uma preposição mais comum para estabelecer uma relação de sentido. O rio chegou até a exaustão. O rio chegou à exaustão, certo? Então, com certeza, você marcaria a letra D como sendo a alternativa correta, ok? Então,